Essa é a nossa nova série, Igrejas e suas histórias. Vamos falar de todas as igrejas do Brasil e do mundo, a sua importância, a sua arquitetura e sua história. E hoje vamos começar o primeiro vídeo, vamos falar sobre a Igreja e Convento São Francisco, que fica em Salvador, Bahia, Brasil. A Igreja e Convento São Francisco são importantes edificações históricas da cidade de Salvador, na Bahia, no Brasil. Igreja e Convento São Francisco, localizadas no coração da cidade. As estruturas foram erguidas entre os séculos 17 e 18 e são consideradas uma das maiores singularidades e ricas expressões do barroco brasileiro, apresentando em especial a igreja uma faustosa decoração interior. Foram tombadas pelo IPHAN, classificadas como uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo e fazem parte do Centro Histórico de Salvador, que hoje é patrimônio da humanidade. O convento foi fundado em 1585 pelo Frei Francisco Melchior Santa Catarina, custódio de Olinda, em Pernambuco, após receber autorização do Papa Sisto V. No local já havia uma pequena capela e algumas habitações provisórias. No mesmo ano, o convite do bispo Dom Antônio Barreiros, o custódio enviou 2 irmãos para a Bahia, os frades Antônio da Ilha e Francisco de São Boaventura, com a responsabilidade de providenciar a instalação do convento e dar início às obras que só começaram de fato em 1587. Em 1675 foi decidida uma reconstrução sob a administração do provincial Frei Vicente das Chagas, que autorizou o Frei Daniel de São Francisco a angariar donativos para as obras. Como a congregação havia crescido, os novos edifícios foram projetados em uma escala mais ampla. As obras tiveram início oficial em 20 de dezembro de 1686, quando se lançou a pedra fundamental. O claustro foi construído primeiro com o projeto de Francisco Pinheiro. Em 1701, foi dada autorização para que a Ordem Terceira construísse sua igreja, sua própria igreja, cemitério e outras dependências. A partir de 1705 foram colocados revestimentos no claustro e erguido o altar da enfermaria. E entre 1710 foram concluídos muros e lançados os pilares. Sua decoração de azulejos pintados foi realizada entre 1749 e 1752. Entre mentes, outras partes do conjunto foram sendo edificadas. Em 1708 foi iniciada a capela-mor da igreja. Como o terreno apresentava um forte declive nos fundos, foi preciso aterrá-lo e lançar fundos alicerces. As obras foram supervisionadas por Manuel Quaresma, sucedido a partir de 1710 por Frei Hilário da Visitação. Não se sabe ao certo quem foi seu arquiteto. Talvez tenha sido o mesmo Francisco Pinheiro. Contudo, o projeto teve que ser modificado, precedido da Galilei, já que o síndico do convento, Francisco Oliveira Porto, iniciara a construção de umas casas junto de onde ela deveria ficar. A capela-mor, o arco do cruzeiro e as paredes até onde ficariam os púlpitos estavam prontos em 1713, já podendo abrigar o culto, sendo consagrado este trecho em 3 de outubro. O restante do corpo da igreja, incluindo a fachada em arenito, foi terminada em 1720, data gravada no frontispício. No mesmo ano foi instalado o cadeiral do coro,
reaproveitado da edificação anterior e, em seguida, iniciaram as obras de decoração interna. Em 1729, o Frei Álvaro da Conceição providenciou a conclusão dos pilares do claustro e, a partir de 1733, iniciaram as pinturas do teto da igreja, obra do Frei Jerônimo da Graça. Em 1737, foram colocados azulejos na Capela Mor. No ano seguinte, começou o arremate dos pilares do claustro, o douramento da Capela Mor e altares laterais da igreja e execução do retábulo de São Luís ao lado do Arco do Cruzeiro. Em 1741, Frei Manuel do Nascimento iniciou o revestimento do piso e foi encomendado um grande retábulo de Nossa Senhora da Glória, instalado também ao lado do Cruzeiro. Em 1749 e 1752 foram finalizadas as obras do claustro, incluindo a biblioteca, e a partir de 1752 foram sendo terminadas a portaria e seu altar. Em 1782 foram colocados azulejos na portaria. As torres foram concluídas entre 1796 e 1797, instalando-se os sinos e o relógio, mas o revestimento de pedras azuis e brancas nos corruchéus teve de esperar ainda cerca de um século para ser instalado. Características da igreja. Situada diante de uma praça ao largo do Cruzeiro, que se articula com o Terreiro de Jesus, a igreja mostra influência da edificação jesuíta, austera no exterior, mas decorada com luxo no interior. O edifício foi construído em pedra calcária nas partes aparentes e arenito nas partes rebocadas. A simplicidade dos campanários quadrangulares, coroados com pirâmides azulejadas, contrasta com o bloco central mais ornamentado, com aberturas em arco na base e um frontal no topo, decorado com grandes volutas. Leslie Bethel identificou a influência dos modelos arquitetônicos de São Sebastião Cernio na fachada. Sua planta é incomum entre os projetos franciscanos do Nordeste brasileiro, pois tem 3 naves, ao passo que o desenho mais usual conta com apenas uma. Embora as naves laterais sejam baixas, estreitas e cobertas por uma galeria e funcionem mais como um deambulatório entre as capelas secundárias, além da Capela Mor, dedicada a São Francisco de Assis, a igreja possui 8 capelas secundárias, 2 delas nos braços do transepto, e a do lado esquerdo é dedicada a Nossa Senhora da Glória e a direita a São Luís de Toulouse. A igreja é especialmente preciosa pela sua exuberante decoração interna. Todas as superfícies do interior, paredes, colunas, teto, capelas, são revestidas de intricados entalhes e douraduras, com florões, frisos, arcos, volutas e inúmeras figuras de anjos e pássaros espalhadas em vários pontos. Não se conhece o autor da talha. De ambos os lados existem grandes púlpitos, também ricamente decorados. Na Capela Mor se destaca o importante grupo de escultórico do altar mor, que ilustra a aparição de Cristo estigmatizado para São Francisco. É produção moderna de dimensões acima do natural, inspirada em tela de Bartolomé Murillo, célebre pintor espanhol. Foi talhado e instalado em 1930 pelo baiano Pedro Ferreira, seguindo a estética e as técnicas barrocas, sob a encomenda do conselheiro Francisco da Silva Pedreira. Antes de ser entronizado, o conjunto foi exposto em uma galeria de Salvador, atraindo grande público e despertando elogios generalizados.
inclusive de mestres da Escola de Belas Artes. Diante do grupo pende um lampadário de prata de quase 2 metros de altura, pesando 80 quilos, datado de 1758 a 1761, doado pelo capitão Antônio André Torres. Na mesma capela há pinturas sobre a vida do santo, produzidas por Bartolomeu Antunes em Lisboa em 1737, possivelmente a pedido do Frei Manuel das Mercês. As capelas secundárias não possuem dedicação fixa. Os santos que honram passaram por um rodízio desde a fundação do complexo, substituindo-se periodicamente a estátua nos seus respectivos altares. O teto da nave possui pinturas sobre o ciclo mariano, atribuídas por Augusto Teles ao Frei Jerônimo da Graça, realizados entre 1733 e 1737. O caldeirão entalhado do coro e a estante para o missal, bem como as grades entre as capelas secundárias, são obra do Frei Luís de Jesus, conhecido como Irmão Torneiro, e são os elementos mais decorativos mais antigos da igreja, datando do século XVII, reaproveitados da primeira igreja edificada no local. Sobre o parapeito do coro existe ainda um rico oratório com um crucifixo e 10 pequenos nichos para relíquias de vários santos, entre elas um crânio de um mártir não identificado a quem se atribuiu o nome de São Fidélis Mártir, doado pelo Papa Inocêncio XII. Entre suas joias estão também uma estátua de São Pedro de Alcântara, criada pelo santeiro baiano Manuel Inácio da Costa. Outra do Santo Antônio, possivelmente encomendada por Garcia Dávila, e uma série de painéis de azulejos pintados com cena da vida do padroeiro, criados em 1737 por Bartolomeu Antunes de Jesus, artista de Lisboa. As pias da água benta debaixo do coro à entrada foram doadas, segundo a tradição, por Dom João VI, e o piso tem revestimento e decorado, acompanhando o padrão dos entalhes do teto. A sacristia também é ricamente decorada. O corredor que a interliga à igreja tem o teto e azulejos pintados com cenas bíblicas. Dali sobe-se por uma escada às tribunas e coro da igreja e o piso superior do convento. A passagem é ornada com azulejos mostrando cenas diversas, alegorias dos sentidos e dos meses do ano, paisagens, combates em cenas pastoris. A sacristia propriamente dita possui um grande arcais em madeira entalhada, obra do Irmão Torneiro, com pinturas sobre pequenas placas de cobre encaixadas em nichos, mostrando cenas da vida de São Francisco. Sobre o móvel, junto ao teto, está uma série de pinturas de Bartolomeu Antunes com a mesma temática, motivo que se repete nas pinturas do teto, emolduradas por caixotões, dividindo o arcais ao meio. Se ergue um grande altar dourado com um crucifixo em marfim. Nas duas paredes laterais estão 2 grandes armários também entalhados no mesmo estilo, mas sua autoria é controversa. Na outra parede foi instalado um lavabo de pedra de linhas simples, em cujo topo está uma estátua de Santo Antônio. O convento, ainda em uso, com dezenas de celas, foi construído em torno de um claustro quadrado, tem um subsolo e 2 pavimentos sobre o nível da rua. O nível superior possui um passeio aberto, em forma de galeria e com vigamento aparente, e coberto por telhas, e os níveis inferiores são abobadados e arcados. O modelo se inspira nos claustros portugueses do século XVI. Sua decoração mostra ricos painéis de azulejos. Otto van Veen, que foi mestre de Peter Rubens, a portaria que dá acesso ao convento possui importante pintura no teto, atribuída a José Joaquim da Rocha, onde se representa uma aula magna.
universitária em que se debate o privilégio da isenção da Virgem Maria do pecado original. Uma cena povoada por vários santos, prelados e figuras alegóricas do 4 continentes, além de um altar entalhado, azulejos pintados nas paredes com cenas da vida monástica e painéis com retratos de santos franciscanos. Outros espaços dignos de notas são a biblioteca, com um pequeno altar dedicado a São Boaventura, um teto decorado com grandes pinturas de doutores da igreja e estantes coroadas por entalhes. O refeitório com outros painéis azulejados datados de 1650, pertencentes à primeira igreja construída no local, e a sala-capela do capítulo. Esta última tem um teto decorado com uma grande série de pinturas em caixotões que representam virgens mártires, mais um imponente altar dedicado a Nossa Senhora da Saúde, azulejaria pintada e 8 painéis parietais com temáticas retiradas do ciclo mariano, especialmente as litânias lauterênia. A fonte iconográfica foi identificada na obra Elogia Mariana, publicada em Augsburgo em 1732, com ilustrações de Augusto Casimir Rendel e Thomas Scheffer. O jardim do convento também serve como um pequeno cemitério, onde foram depositados os despojos de várias personalidades franciscanas, como o Frei Vicente do São Salvador e o Frei Antônio de Santa Maria. A importância estética e cultural. O conjunto, especialmente pela riqueza da igreja, é considerado como uma das mais espetaculares expressões do barroco no Brasil, tendo sido tombado pelo IFAM em 1985. Também foi eleito uma das 7 maravilhas de origem portuguesa no mundo. Essa abundância decorativa era parte essencial do estilo barroco, incentivada pela determinação do Concílio de Trento, e tinha como objetivo conquistar os fiéis e exercitar sua devoção através da maravilha e do deslumbramento, ao mesmo tempo em que oferecia uma série de pinturas e estátuas que ilustravam a doutrina católica para a educação do povo analfabeto. Mesmo que a suntuosidade fosse uma característica comum dos templos barrocos, a riqueza extraordinária da igreja levantou questionamento desde o início. No século XVIII, o templo foi visitado por capuchinos italianos que ficaram indignados com tanta ostentação e elaboraram um documento em que lamentava o abuso e as constantes solicitações de esmolas pelos frades para completar a decoração. No século XIX, franciscanos alemães também protestaram, pretendendo eliminar todo o ouro das igrejas, salvo nos aparatos litúrgicos e no tabernáculo do Santíssimo Sacramento. Mas a medida não encontrou receptividade, apesar da grande homogeneidade da decoração como um todo. O estilo dos elementos em separado em seu estado atual pode variar bastante, mostrando traços maneiristas, rococós e até neoclássicos, embora o barroco predomine, o que se explica pelo largo período de tempo necessário para construir e decorar as estruturas e pelas reformas, restauros ou alterações que o conjunto sofreu em sua história. Contrastando com o luxo dos edifícios, a vida monástica que se desenvolve hoje no convento é marcada pela austeridade. Os frades seguem o voto de pobreza, dedicam-se à oração e às obras pias. E segundo disse o Frei Hugo Fragoso, a vivência pessoal dos religiosos sempre foi pobre. A cada reforma católica há uma tentativa de resgate da maneira de viver de Francisco de Assis, com a substituição de algumas casas suntuosas por eremitérios. A tensão é permanente ao longo dos séculos. Ao contrário dos franciscanos do século de ouro, os de hoje lutam pelo resgate
do essencial. O mobiliário das celas dos frades se resume em uma cama, um armário e uma escrivaninha. Em 2009, foi publicado o primeiro levantamento histórico, social e estético aprofundado sobre os edifícios, o livro Igreja e Convento de São Francisco da Bahia, há 10 anos, realizada pela historiadora Maria Helena Octiflexo, em conjunto com Frei Hugo Fragoso, trazendo o texto de vários especialistas. Desde o século XVIII, acontece às terças-feiras, no largo diante da igreja, a tradicional bênção dos pães de Santo Antônio, um santo franciscano com a maior participação popular no dia da sua festa, 13 de junho, e na festa de São Francisco, 17 de setembro, quando chegam a ser distribuídos 15 mil pãezinhos. A celebração atrai também devotos de Ogum no sincretismo com cultos afro-brasileiros. Conservação. Entre 1926 e 1930, já com várias partes em avançado estado de degradação causada principalmente por cupins, foram realizadas diversas intervenções de restauro, sob a direção do Frei Próspero Kaufmann e do mestre de obra Eustáquio Gomes, tendo como entalhadores Cassiano de Araújo, Pedro Luiz e Cipriano de Oliveira. Com Luiz Alves Pereira fazendo os douramentos, eles repararam a estatuária, modificaram estruturas e ornamentos das capelas secundárias e a decoração da capela mor. Mas como eles não tinham conhecimento especializado, o trabalho foi de pobre qualidade. O retábulo original da capela mor, então seriamente carcomido, foi quase todo modificado, além de serem retiradas estátuas portuguesas de São Domingos e Santo Antônio. Desta época data a entronização do grande grupo escultórico no altar-mor, obra moderna de Pedro Ferreira, e a substituição da antiga estátua de São Luís de Toulouse na capela direita do transepto por uma representando o Sagrado Coração de Jesus. Recentemente a troca foi desfeita, bem como retornou ao seu lugar a imagem de Santa Ifigênia, também removida anteriormente. Durante as obras de revitalização do Centro Histórico de Salvador, há poucos anos a igreja, o convento e seu largo fronteiro também receberam atenção conservadora, mas o monumento precisa de cuidados permanentes. Em 2005, os azulejos do claustro foram cobertos por gases para evitar que a superfície pintada se desprendesse, o que já se verifica em muitos pontos. Foi solicitado um restauro emergencial ao Infam, mas em vista do alto custo da obra não houve condições de realizá-la. Em 2006 foi realizado um projeto de pesquisa impregnando-se de técnicas de fotografia e restauro digital, a fim de preservar pelo menos a iconografia dos azulejos antes que ela seja perdida inteiramente, a fim de ter um futuro trabalho de restauração possa ter subsídios consistentes. Além disso, por causa de suas preciosidades, a igreja já foi vandalizada várias vezes e teve várias peças originais roubadas. A necessidade de conservação, coisa sempre muito cara em se tratando de monumentos históricos tão preciosos, também se choca com os interesses da comunidade franciscana, cujo objetivo central é o trabalho com os pobres. O Frei Hugo Fragoso disse em 2010 que os frades não podem viver para os conventos, mas para as suas obras assistenciais e pastorais, em que se pese sua enorme importância. São relativamente poucos os turistas que o visitam, e um programa para tornar o complexo autossustentável ainda está por ser feito. Tudo que se refere à sua conservação ainda depende basicamente do governo. Esse foi o primeiro capítulo da série Igrejas e Suas Histórias. Falamos da Igreja São Francisco de Assis, em Salvador, Bahia, Brasil. Um beijo, agradeço a todos que ficaram até aqui e que Deus e São Francisco nos abençoe. Amém.